Boa noite, queridos, graça e paz. Amém, que bom revê-los. De fato, eu me sinto em casa aqui. Meu nome, ele já falou, é Osvaldo Lobo. Eu sou casado com a Fabiola. Somos pastores em Curitiba, na Igreja Batista de Bom Retiro. E também sou diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual. Eu quero dizer algo ao seu coração. As famílias estão sendo atacadas. As famílias estão sendo destruídas. Há tanta imoralidade dentro de casa. É tanta gente sendo ferida pelo próprio pai, pela própria mãe. Abandonos, deslealdade. Eu estou impactado com a quantidade de adultério dentro da igreja. Impactado. Gente que está marcando a sua história com destruição, abandono de filhos, ausência do sacerdócio masculino, casas que estão sendo encharcadas de rebelião, de ódio, de amargura, de culpa. Olha o que eu vou falar para vocês. Durante esses 3 dias eu vou dar aqui a minha vida por você. Tudo que eu tenho e que eu tenho ensinado para as igrejas, eu vou dar o meu melhor para vocês. O meu melhor para vocês. Então, eu quero desafiar você, que veio hoje, que volte amanhã, que traga a sua família. Hoje, pastor, eu vou falar um pouquinho sobre como vencer as trevas, mas você precisa reagir. Amanhã, eu vou te ensinar a gente não aprende a orar sozinho. Jesus ensinou os discípulos. Eu vou te ensinar sobre intercessão de guerra pelas famílias. Depois de amanhã, nós vamos aprofundar mais um pouco e vamos falar sobre oração e jejum de guerra pelas nossas famílias, nossos filhos. Não perca. A gente já se conhece de outras vezes. Eu vou trabalhar dentro da palavra de Deus, que é a verdade. Eu vou aqui trazer algumas experiências que nós vamos colecionando, de derrotas e de vitórias nessa área. E você deixa Deus falar ao seu coração de verdade. Amém? É que o tema de hoje é que praga não chegará em minha casa. O Salmo 91 fala que nenhuma praga vai chegar na minha tenda. Naquele tempo o povo vivia em tendas, hoje a gente vive em casas. Por que o mal toca em mim? Ele diz: eu não temerei mal algum, não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a praga que é da sorrateira à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. São 4 inimigos confederados, ligados, que vêm atacar. O salmista diz: eu não vou temer. Ele ainda diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Presta atenção, gente, mas nenhum mal me tocará, porque debaixo das tuas asas eu estou seguro. Deus é um Deus que nos quer perto para nos dar segurança. Agora presta atenção. Se você quiser andar longe de Deus, quando nós tomamos direções de desobediência, quando nós nos afastamos, quando nós achamos que viver longe da casa de Deus, longe da casa do Pai, longe da presença de Deus, vai nos trazer alegria, a tentação. E nós temos um inimigo que a Bíblia denuncia como o grande tentador, em algumas versões, o grande sedutor. Você já foi seduzido? Quando você é seduzido, você entra num lugar de cegueira espiritual. Quando você é seduzido, você entra numa espécie de calabouço, de cativeiro. A sedução, ela captura o teu juízo, ela sequestra a tua razão. Você perde a razão, você perde os sentidos, você perde a vontade. Quando nós falamos de um inimigo que é sedutor, nós estamos falando que ele atrai a gente para longe de Deus, para que você se torne alvo. Hoje os nossos filhos sofrem porque nós fazemos escolhas espiritualmente suicidas. Nós escolhemos viver casamentos
sem a bênção do altar, gente vivendo amasiadamente. Queridos, você sabe o que significa viver amasiadamente? Sem a bênção sacerdotal, sem a bênção da igreja, sem a bênção do pai e da mãe no altar. Significa você excluir a proteção, aquelas muralhas de defesa que o Senhor queria colocar em volta da tua casa não existem. Então você vive uma ilegalidade espiritual. E essa ilegalidade espiritual é uma porta de acesso para todo tipo de dor, de medo e de sofrimento sobre a sua vida. Queridos, quando a gente toma decisões de caminhar longe de Deus, entenda isso. Você pode ser um homem segundo o coração de Deus, você pode ser uma mulher segundo o coração de Deus. Davi era um homem gente, pensa num homem que olhava para onde Deus estava olhando. Deus se alegrava com ele. Eu vou buscar ali, encontrei um homem segundo o meu coração. Só que ele acha que ele tem algum motivo, alguma razão um dia para entrar no lugar de desobediência. Ele olha para a vizinha, ele olha para a moça e se deita com ela. Entenda isso. E ele fala o seguinte, no coração dele: não vai dar nada, eu não vou ter problema nenhum. Gente, aquele pecado, aquela porta aberta, trouxe tanto sofrimento para aquele homem de Deus. E são homens de Deus hoje experimentando choros, com o rosto banhados em lágrima, por causa de algo que fizeram no passado e que não consegue consertar, porque não sabe como consertar, porque nós não aprendemos isso. Sabe o que o profeta Natan, a boca do Senhor, a boca de Deus, pela boca do profeta Natan, chama Davi e fala o seguinte: o que você fez nas trevas, escondido, os teus filhos, a tua descendência, vai fazer a luz do meio-dia. Pastor, por que o mal tocou a minha família? Porque nós tomamos direções em que nós permitimos o acesso maligno na nossa vida. Tem muita gente com medo do diabo. Quer ver uma coisa interessante, gente? A sujeira, ela mata mais do que os tiros do inimigo. Quando o exército sair contra os seus inimigos, então te guardarás de toda coisa má, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio de teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja o mal em ti e se aparte de ti. Por que Deus me abandonou? Por que Jesus na cruz, ele grita, ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que você se afastou? Por que você me abandonou? Porque naquele momento ele recebe todo o pecado da humanidade, e ele experimenta viver como é uma vida sem pureza. Tem muita gente que tem medo do diabo. Eu vou dizer para você: não tenha medo do diabo, ele é um derrotado. Colossenses capítulo 2, verso 14, verso 15 diz que, tendo despojado principados e potestades, os expôs à vergonha, os humilhou e triunfou sobre eles na cruz. Querido, Satanás foi aniquilado. 1 João 3,8 diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Tiago capítulo 4, verso 7 diz: submetei-os, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Diga, fugirá. Tenha medo do diabo não, querido. Tenha medo do pecado. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: que você vai ter inimigo, mas se você viver em pureza, se você consertar o teu casamento, se você aprender a pedir perdão para o seu cônjuge, se você tratar com doçura seus filhos, se o teu lar não for um lar tóxico, se a tua casa for uma casa de paz. Queridos, eu e a minha esposa temos filhos que nem vocês, que passamos pelas mesmas dificuldades com vocês, só que nós experimentamos buscar ao Senhor. Em casa, todo dia, até minha filha casar, o meu filho hoje mora fora do país, faz teologia, estuda fora do país. Até os meus filhos casarem, todo dia, eu chegava da igreja para jantar, a gente parava tudo. Vamos orar. Eu ensinei meus filhos a orar. Meus filhos não dormem sem a minha bênção. Meu filho é solteiro, aí minha filha já está debaixo da autoridade do marido dela, que é crente, que é um servo do Senhor. O meu filho, hoje,
Antes dele dormir, ele liga para mim: pai, me abençoa. Existe na bênção liberada sobre a vida dos filhos uma promessa do Senhor. A bênção é a única forma como que Deus estabeleceu para gerar um ciclo daquilo que é bom, que vai crescer, que vai animar, que vai acompanhar a vida daquele que é abençoado. Quando uma bobagem que tem, vou correr atrás da bênção. Quem te falou isso? Você não viu Jacó correndo atrás da bênção? Deu certo para ele? Deu certo, até dar tapa em anjo ele deu, até brigar com anjo ele quer brigar. Querido, você não corre atrás da bênção. A Bíblia diz que a bênção é que corre atrás de você. Está pensando que eu estou pregando heresia? Deuteronômio capítulo 28, verso 1, diz assim: se tu atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, para obedecer e cumprir os seus mandamentos e seus estatutos, então essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para obedecer. Sabe qual é o problema? Eu não vou obedecer não, eu vou ser desobediente. A palavra manda eu ir para lá, eu vou na contramão. Que você vai bater a 200 por hora no muro de concreto. Aí vai dizer: por que isso aconteceu? A culpa é de Deus? Não, a culpa é sua. A culpa é do diabo? Não, a culpa é sua. Então existe na obediência uma colheita de vida eterna. O meu coração, o corpo do homem, aqui dentro existe uma guerra civil. O corpo é a alma, nós somos corpo e espírito, a carne e espírito. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Sabe para quê? Porque você não fazer aquilo que Deus quer que você faça. A carne tem desejos que, se você não submeter ela vai levar você para a morte. Porque o salário do pecado, o que é, gente? Vocês estão entendendo isso? Então, quando nós falamos de uma família feliz, entenda isso. Uma família feliz não é fruto do acaso. Deus não faz assim, duridurité, diz aquele ali vai ser feliz, aquele outro vai morar debaixo da ponte. Não é isso. Nós destruímos a nossa descendência. Quando Esaú se apresenta para seu pai, e ele pergunta para o seu pai: não me sobrou nenhuma bênção? Pega Gênesis 27 e lê. Assim, não sobrou. Nós deixamos para abençoar muito tarde. Nós deixamos para ensinar muito tarde. Nós mesmos damos o mau exemplo dentro de casa. Nós ensinamos nossos filhos a mentir dentro de casa. Se você ensinar o teu filho a jejuar, a orar, a buscar o Senhor, ele pode ser um homem de bem, um bom homem, um engenheiro, um professor, um contador, um economista, o que ele quiser fazer na vida. Mas existe um lugar para o meu filho que é no céu. É no céu, e eu quero meu filho no céu. Então eu quero dizer para você: existe, pastor, como consertar? O meu filho não está mais em casa, meu casamento já quebrou, a gente já está destruído, eu não tenho mais esperança. Querido, existe. Porque nosso Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, ele fala: acabou para mim, acabou. Jesus ressuscita dos mortos, vai atrás dele e pergunta: aí Pedro, você me ama? Ele restaura o amor. Pedro, você me ama? Cuida dos meus cordeirinhos. Ele restaura o ministério. E ele vai dizer o seguinte: quando você era jovem, você ia para onde você queria, mas chegará um tempo que vão te vestir de um jeito que você não quer que se vista, e vão te levar para um lugar que você não quer ir, falando da morte, que é glorificar o Senhor. Deus pode recomeçar. Deus recomeçou com Arão, querido. Arão foi aquele homem que no capítulo 32 de Êxodo, ele faz um bezerro de ouro, e Deus depois honra ele, e coloca a ele vestes sacerdotais, e aqui na frente uma placa de ouro na sua testa, escrito santidade ao Senhor. Deus já começou com Jonas, que pega um barco e vai para o outro lado da terra, e Deus fala: pega um peixe e vomita ele, vamos começar de novo, Jonas. Deus já começou com Jacó. Jacó, ele deita a cabeça numa pedra e fala: acabou para mim. Mas Deus falou: não acabou. Quando você pensa assim: vou pendurar a chuteira, Deus pode colocar a chuteira que você vai começar o campeonato de novo. Deus é um Deus que estabeleceu a família como um princípio de proteção, e eu queria que você aprendesse isso hoje, amém? Não tenha medo do diabo, não, tenha medo do pecado.
examinando a praga dentro de casa. Olha que texto extraordinário de Levítico 14. O dono da casa fará saber ao sacerdote dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote examinar a casa. Como eu trabalho com libertação, e eu sou de uma igreja batista, da Convenção Batista, é muito interessante que as pessoas vêm me buscar em casos que são muito interessantes. Esses dias, há um tempo atrás, fui numa casa, falei assim: pastor, a casa é mal assombrada. E de fato, toda vez que eu entro em qualquer casa, em qualquer local, eu falo: paz seja nesse local, é chegado entre vós o reino dos céus. Eu faço aquilo que a Bíblia manda fazer. E quando eu cheguei lá, as coisas começaram a cair. Começaram a cair um monte de coisa da prateleira, da cozinha, livro no quarto de criança. Está vendo, pastor? A casa é mal assombrada. Eu falei: querido, presta atenção no que eu vou dizer para você. O espírito imundo, ele precisa de um homem. Lucas 11, Mateus capítulo 12, fala a mesma coisa. Quando o espírito imundo sai do homem, diga: sai do homem. Ele não sai da caneca do bar. Ele sai do homem. Ele anda por lugares áridos buscando repouso. Ele encontra repouso, gente? Não. Ele não encontra repouso. Ele diz: voltarei à minha antiga casa, que é uma pessoa. Encontra ela limpa, vazia, adornada. Traz consigo outros 7 piores. Então a vida daquele homem fica pior no final do que no início. Então entenda uma coisa. Quando eu entrei naquela casa, falei assim: pastor, tem praga aqui. E eu fui examinar a casa como sacerdote. Era uma casa que tinha ali uma clínica de aborto que a vovozinha da família fazia. Era uma casa em que era envolvido com atividade de prostituição. Então nós queremos dizer que o problema está na casa, quando na verdade o problema está em nós. Os pais me procuram assim: pastor, meu filho agora confessou que é homossexual. Eu não estou falando de filho de crente comum, estou falando de filho de crente líder. Meu filho agora confessou que é soro positivo. Você já foi em prisão aqui em Goiânia? Vai lá. Os filhos dos crentes estão dentro da prisão. Elias Maluco, um bandido famoso, é filho de crente. Elias. Você vai lá, o nome deles são todos nomes de filhos de crentes. Os nossos filhos, em vez de estar na igreja livre adorando, eles estão dentro da jaula. E a gente quer viver uma vida de superficialidade espiritual. É o crente domingueiro, só aparece na igreja no domingo para receber a bênção. Ora por mim, mas ele não sabe orar pelo seu filho. Gente, vocês já viram crianças endemoniadas? É triste demais. Tive no interior de São Paulo, não tem um mês. Não tem um mês na igreja de um pastor amigo meu. Quando cheguei lá, fui orar: pastor, ora pela minha filha. A mãe já veio falando isso: a minha filha é o capeta. A mãe veio falando isso. Ela já lançou uma palavra de praga, ela já lançou uma palavra frívola sobre a própria filha. Eu perguntei, fui orar, gente. Gente, é um quadro muito feio. Uma criança manifestando um espírito imundo de Exu Caveira, um espírito de morte. Não é a criança, hein? É o pai da criança. É a mãe da criança. Existe uma autoridade perversa que nós mesmos lançamos contra os nossos filhos. Eu perguntei para a mãe assim: cadê o pai? Não, pai, ela xingou outro palavrão. Estava chegando agora na igreja, moço. Então entenda uma coisa: o meu filho, o seu filho, existe um lugar de bênção para eles. Existem promessas de que os filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão do valente. Mas por que as famílias, por que os casamentos, gente, eles não estão funcionando mais? Porque há uma mentira, existe um aliciamento sociocultural.
os filmes, as novelas. Eu não tenho nada contra a televisão, mas eu tenho contra a mentira que vem sendo propagada. Existe um livro chamado 50 Tons de Cinza, que virou filme. Gente, pensa num livro perverso, mas ele é embrulhado numa capa cintilante de romance, e tem um monte de gente engolindo aquele veneno, como Eva comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal e trouxe morte. E tem gente que o pastor está falando, eu não estou falando nada diferente que o pastor de vocês e os pastores falaram aqui, mas eu vou dizer para você, eu tenho pego casos de famílias inteiras endemoniadas, inteiras. Eu estive esses dias no interior do Paraná para fazer libertação com uma igreja. Falei, uma igreja pequena, eu não faço libertação quando minha esposa não está junto, porque é uma regra minha. E nesse dia o pastor muito para mim falou assim, pastor, faz libertação. Gente, a mãe, que era a líder do ministério de intercessão, manifestou um demônio. E daqui a pouco uma outra moça manifestou. Aí eu expulsava o demônio de uma, vinha para outra. Expulsava da outra, vinha para uma. Expulsava da uma, vinha para outra. Falei, o que é isso? Elas são irmãs e são filhas daquela primeira. Falei, separa. Leva para o Ministério Kids, deixa isso aqui. Fui lá, fui com a pastora, eu vou te ensinar. Bota a mão na cabeça. Manda sair. Em nome de Jesus, cala a boca e sai. É uma voz de autoridade. Jesus, com autoridade, ordenava, diga, ordenava. Ele não pedia por favor, não cantava corinho. Eu vou nas igrejas, aí as irmãzinhas da intercessão expulsando demônio. Manda sair. Cala a boca e sai. Não é para ficar dando bate-boca com o diabo. Ele é mentiroso, é pai da mentira. Quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio. Pastora, manda queimar. O Espírito imundo, não estou queimando, não está? Diz assim, pastor, em nome de Jesus, ela, em nome de Jesus. Eu levanto a fogueira 7 vezes mais. Gente, pensa um bicho pulando na fogueira. Deu só um grito, pum, saiu. Vamos lá na outra. Quando vi na outra, a moça estava endemoniada com um bebê no colo. Com um bebê no colo. Sem violência. Entrega o bebê para a serva do Senhor. Entrega agora. Ela entregou, eu expulsei. Falei, acabou. Gente, acabou? Quando eu vim andando pelo corredor, a igreja já estava ali. Pensa uma igreja tradicional, gente. Para bater palma, batia que nem pinguim assim. Gente, quando eu vim pelo corredor, levantou um homem na última fileira. Pensa um sujeito cheio de fúria. E me ameaçando, vou te matar. Falei, em nome de Jesus, você não pode nem me tocar. A palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 5, que aquele que é nascido de Deus, faz assim, não anda em pecado. Ele não fica, é nascido de Deus, não vive pecando não, querido. Ele não anda em pecado. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não, mas é para quem não anda em pecado, não é para quem fica visitando pecado durante a semana, domingo aqui, vem lavar os pecados, não. É para quem não anda em pecado. Falei para ele, você não pode me tocar. Gente, me deu um trabalho. Ele batia com a cabeça na parede, abria buraco na parede, buraco. Não é parede de gesso não, gente. É parede de cimento com tijolo, de reboco. As famílias estão vivendo crises, e nós estamos tratando os nossos filhos como se fossem problemas clínicos. Existem problemas que são clínicos, existem problemas que são psiquiátricos, existem problemas que são reações emocionais, e o psicólogo cuida muito bem. Agora, gente, o pecado, ele é o alimento para o diabo. Então quando a pessoa fala assim, pastor, o que tem na minha casa? Então eu passo a investigar aquele quadro. Sabe a primeira coisa que eu vejo? São as pessoas que não dão respostas de libertação. De fato, logo que eu ouvi falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo. Diga, espírito imundo. Você está vendo que tem sujeira, que tem pecado? É imundície. Veio, lançou seus pés, a mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o que, gente? Aquele espírito imundo era um demônio.
Ele lhe disse: deixe primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu de sua filha. Querido, esse seminário que nós vamos fazer aqui vai depender de uma resposta sua. Amanhã você vai ter um dia atribulado, como nós temos todo dia. Você pode dizer: estou cansado, já recebi a bênção. Vem amanhã. Amanhã eu vou te ensinar a interceder pelos seus filhos. Amanhã você vai aprender, porque tem oração de louvor, tem oração de gratidão, tem oração de adoração. Amanhã eu vou te ensinar a oração de guerra como você nunca aprendeu na vida. Amanhã eu vou te colocar na brecha, como Ezequiel 22 diz: eu fui na brecha para procurar alguém e não encontrei. Amanhã eu quero te ensinar a entrar na brecha. Então não deixe de vir. Venha, mas não deixe de receber isso. Amém, querido? Não deixe de receber isso. Resposta libertadora. Depende da resposta. A primeira coisa que a gente vê quando as famílias são atingidas é o legado. O legado não é herança. Herança produz um distúrbio espiritual. Você vai lá, consagra o teu filho na umbanda, na quimbanda, no candomblé, no terreiro, na mata virgem. Você consagra na praia, na cachoeira. Isso chama-se herança espiritual. Eu não estou tratando aqui de uma maldição como uma perseguição, porque mamãe e papai te dedicou a um espírito imundo. Não, eu estou falando de legado. E legado é algo que você deixa propositadamente, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele está falando aqui de sequestro. Nós fomos sequestrados. O pecado, quando você peca, preste atenção nisso, você não deve nada para o diabo, e nunca deveu, nós nunca devemos nada para ele. Quando a gente peca contra o Senhor, gente, entenda isso. A mente da gente precisa ser renovada nisso. Nós não pecamos contra o diabo, nós pecamos contra o Senhor. Só que quando eu peco contra o Senhor, eu me afasto dele, e é por isso que Satanás tem acesso à minha vida. O legado é quando o pai ensina o filho a viver uma vida longe do Senhor. Já viu gente carnal? O carnal, para resolver o problema, fala assim: não, eu vou lá e vou bater nele, porque eu vou lá e vou dar um tiro na cara dele, porque eu vou lá e vou matar ele. Ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa, porque eu não levo desaforo para casa. Eu vou lá e vou botar dedo na cara do meu líder de PGM, do meu líder de célula. Eu vou lá e vou dizer para aquele pastor umas poucas e boas. Eu vou falar com o papai que ele está errado. Eu vou dar uma bronca no meu filho. Querido, eu estou impressionado com a quantidade de gente que sabe dar bronca em filho, que é crítico, que é linguarudo, é ranzinza, é pão duro, é miserável, é cavalo, é jumento, é grosso, é estúpido, é brutal, mas é incapaz de orar pelo filho. Quantos aqui conseguem tirar um dia de jejum pela vida do seu filho? Querido, presta atenção uma coisa aqui. Tem casta que só sai com jejum e oração. E você quer lutar com o mundo espiritual na carne, com a tua inteligência, porque você é estudado, porque você fez mestrado, porque fez doutorado. Não sai. Não sai. Tem espírito, gente, tem espírito imundo que eu começo a trabalhar, pastor, estou com um caso aqui e tal. É 5, 6 horas de guerra, de luta. Eu saio todo doído, todo machucado. O meu corpo, eu estou com 51 anos, eu não sou mais criança. Existem quadros de endemoniamento, quando manifesta, por exemplo, esses demônios infantis, Exus, Mirins, Cosme e Damião. Gente, Cosme e Damião não é brincadeira não. Pensa um demônio perverso, é o Moloque. Vocês lembram quando tocaram fogo naquelas crianças? Aquele rapaz tocou fogo nas crianças em Minas Gerais, jogou gasolina dentro de uma creche, ano passado. Eu falei, foi Cosme e Damião. Quem queima criança em sacrifício é Moloque. É a mesma coisa. Ele exige sacrifício de criança. Os nossos filhos, gente, o nome desse homem era Damião, foi consagrado no ventre.
Isso é herança. Agora, legado nós aprendemos. Sabe com quem você aprendeu a ser desonesta com o teu marido? Com a sua mãe. A sua mãe falou o seguinte para você: mulher tem que trabalhar e não pode depender de homem. Não confie em homem, porque homem não presta. Aí você viu tua avó sofrer, tua mãe sofrer, você falou: é verdade, não vou confiar em homem. E dentro de casa, em vez de ser um ambiente de paz, é um ambiente de confusão, de guerra, de discussão, de bate-boca. E você não entendeu ainda que o Filho de Deus, ele vence a guerra perdendo. Ouviste o que foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, não resistais ao perverso. A todo que te ferir, oferece outra face. E se te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E se quiser tirar a túnica, dá também a capa. O que ele está dizendo? Reaja com amor. Ah, ele me fez mal, eu vou fazer mal também. É um ciclo de ódio que você não consegue destruir, não consegue dissolver. Porque eu quero estar sempre por cima. Ouviste que foi dito aos antigos: amarás o teu amigo, odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo: amarás o teu inimigo. Olhe para mim. Fale bem do que te fala mal. Ore pelo que te persegue. Então você vai ser filho, diga filho de Deus. Porque quando alguém fala mal de você, você fala mal dele, você não é filho de Deus, não. Você é filho do diabo. E você está falando mal do seu marido para o seu filho. O seu marido briga com você e você, para descontar, você rouba o coração do seu filho, o amor do seu esposo. O seu filho vai se afastar do seu marido. Aquela figura sacerdotal do homem, quando recebe da mãe uma palavra que desautoriza ele: seu pai não manda nada, quem manda aqui sou eu. Querido, isso é muito triste. Os quadros de homoafetividade são construídos pela ausência da figura do homem. O homem está trabalhando, não aparece em casa. Os quadros de homoafetividade são construídos pela ausência da figura do homem, tanto para a mulher quanto para o menino. Quando o homem não está, quando há uma orfandade, quando há uma ausência, quando há um abandono, o que eu fiz de mal? O que você fez de mal? O teu legado. Violência doméstica, abuso. Gente, a quantidade de gente abusada dentro de casa. Você está pensando que é menina? O que tem de homem, machão, que foi abusado é um absurdo. E quanto mais machão, quando ele tem que provar, transforma essa pedra em pão. Eu não vou transformar nada. Eu sou filho de Deus. Se tu é filho de Deus, transforma. Gente, no capítulo anterior, no mesmo capítulo, ele disse: esse é o meu filho amado que me dá prazer. Eu preciso provar nada não. Essa relação em que eu tenho que provar, essa autopromoção, eu tenho que provar que eu sou homem, que eu tenho que beber bastante cachaça para dizer eu sou macho. Eu tenho que namorar, eu tenho que pegar 20, 30, 40. Querido, existe um abuso aí. Fizeram esse homem de menininha. Só que ele esconde isso. Então toda vez que ele lembra da dor, da humilhação, o que ele faz? Ele tem que buscar outra moça. Por que uma mãe, ela é tão orgulhosa? Ninguém entra na cozinha porque só eu sei fazer. O que há por trás do orgulhoso? Por trás, eu quero ser o melhor no que eu faço. Já viu gente que não compartilha nada, não dá nada? As pessoas ligam para mim: pastor, me manda o seu sermão, toma, qual que você quer? Eu dou tudo. Porque coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. É quando você semeia muito, você colhe fartamente. Tem gente que guarda para ele. Pastor, o senhor coloca todos os seus sermões na internet? Todos, eu quero todos lá. Porque eu quero é o reino do meu pai crescendo. Eu quero é o reino do Cristo crescendo. Mas tem mãe que diz o seguinte: não, eu não conto a receita para ninguém. Eu faço o melhor bolo e não conto para ninguém a receita desse molho, desse feijão. O que há por trás de uma pessoa orgulhosa que anda sozinha? Rejeição. Existe um mecanismo de fuga. O pastor prega sobre perdão, ele pula para outro. Já viu gente que pula de igreja em igreja? Quem já viu isso?
está aqui, daqui a pouco está na outra, daqui a pouco está na outra. Existe assim, no coração dele, um coração peregrino. Ele vai buscar a bênção, vai buscar a bênção, vai buscar a bênção, e nunca vai encontrar a bênção, porque a bênção é que busca a gente. Querido, isso não é brincadeira. Quando Davi diz, eu bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor, diga, me perseguirão. Quem me persegue é o Senhor. Ele diz para mim, eu serei a justiça à tua frente e a glória à tua retaguarda. Querido, quando Abraão manda buscar a esposa para Isaac, o servo dele está com medo, fica tranquilo. O anjo do Senhor, meu Deus, vai à tua frente para te fazer prosperar. Quando nós andamos com Deus e nós desarmamos o nosso coração, sabe quem é que é abençoado? A minha descendência. Eu tenho orado a Deus para que nunca falte na minha família quem sirva a Deus no altar. A minha filha é casada, o meu filho nem casado não é. Eu oro pelos meus netos, desde que meus filhos estavam no ventre da minha esposa. Eu falo, quando Natália estava no ventre da Fabíola, eu orava pelo meu genro. Você está pensando que eu pedi um genro meia sola, meia boca? Senhor Deus, prepara um homem bendito do Senhor, um homem em que haja sobre ele a exuberância do Senhor, o óleo fresco do trono, que vem do trono de Deus, o orvalho, que o Senhor farte a sua alma nos lugares áridos, que o Senhor levante em volta dele seus escudos. Eu quero pedir um marido para minha filha, que a ame, que seja leal, que olhe com os olhos de amor e paixão apenas para ela. Eu quero pedir um homem que ensine os meus netos a servir o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, o Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu venho levantando esse clamor, o que você acha que eu vou colher? Mas não. O que o pai faz? Crente, o que o pai faz? É um estabanado. Você não presta para nada. Você não serve para nada. Você nunca vai ser ninguém. Você é burro, você é feio. Você é uma besta. Você é um ignorante. Dentro de casa, os pais estão deixando um legado de destruição, e os filhos são sequestrados. É por isso que Jesus diz que não foi é por isso que o apóstolo Pedro diz, não foi com prata, nem com ouro, com coisas corruptíveis, foi com sangue. Diga assim, que fostes resgatados. Diga resgatados. Gente, o resgate é um preço que você paga pelo sequestrado. Pagou o resgate, o sequestrado é liberto. Sabe o que ele está dizendo bem para você? Que se dentro de casa não tiver perdão, querido, o sangue é perdão. Não existe libertação sem sangue não, querido. Ah, pastor, Deus me revelou, não quero nem saber. Ah, porque o anjo, quem liberta é o libertador. Quem liberta não é pastor não, gente. Não existe pastor libertador. Existe o Espírito Santo de Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 12, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Quem nos liberta é sangue, o sangue é preço de liberdade. Então, se o meu legado é um legado de destruição sobre a minha descendência, não venha me dizer que foi o diabo. Você vai ter que consertar. Zaqueu consertou o que fez. Se alguém defraudar, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele roubou, então ele devolve. Querido, você destruiu. Pastor, mas eu dei o meu melhor. Deu o seu melhor com ódio. Vou falar com todo amor, tá bom, querido? Vou falar com todo carinho, mas vai lá e dá uma patada. É grosso. Aí o filho sai de casa e não quer mais ver o pai. E ele vive falando assim, vive ameaçando, quando eu fizer 18 anos eu vou sumir. E vai mesmo. E aí tua casa vai ficar vazia. Aí tua casa vai ficar deserta. E vai dizer assim, não, é a síndrome do ninho vazio. Não é não, querido. Se você ensinar o seu filho, já viu como é que Jesus era com o pai? Já viu isso? Eu e o pai somos um.
Ninguém conhece o filho a não ser o pai. Ninguém conhece o pai a não ser o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Quando você orar, aprende comigo, fale assim: Pai nosso que estás nos céus. Quando vocês forem pedir, preste atenção. Vocês são maus, e vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai, diga Pai, está no céu, não vos dará do Espírito Santo a quem pedir. Jesus, ele tem uma relação de filho com o Pai. Gálatas capítulo 4, verso 6 diz: porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, para que você diga Abba Pai ou Papai. Por que Jesus ama o Pai? Por que o Pai ama o Filho? Existe uma intimidade. Você quer ser ouvido, entra no teu quarto em secreto, ora em secreto, e o teu pai que está no céu, diga: meu pai vai recompensar publicamente. Os filhos, eles se separaram, eles quebraram, eles destruíram a relação, não só de afeto, mas de confiança. O Antigo Testamento, ele termina do mesmo jeito que começa o Novo Testamento, diz assim: mas eu enviarei o meu anjo à frente, e ele converterá o coração dos pais aos, e dos filhos aos, para que eu não fira a terra com maldição. Famílias malditas. Por que as igrejas estão mais cheias de mulheres do que de homens? Porque os homens enfraqueceram, infelizmente. Você faz reunião de oração de mulher, enche. Você faz dos homens, vem meia dúzia. Você coloca churrasco de graça, vem uma dúzia. E é isso mesmo que Satanás quer, ele quer ferir o homem. Ferirei o homem, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Legado. E isso me leva ao segundo ponto, que é a omissão dos pais. Não hospedaria ao longo do caminho. O Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo, mas Zípora, gente, pensa numa história complicada. Está dizendo que o Senhor procurou matar Moisés. Veja aqui se Moisés de alguma maneira não decepcionou, ou se não frustrou o Senhor. Mas aí tem uma mulher no casal. Mas Zípora, ela vai interceder aqui agora. Pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho, e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor deixou. Números capítulo 4, 24. Preste atenção. Escute aqui, papai. E essa palavra é para pastores, para líderes, você que lidera a célula, você que lidera pequenos grupos, você que lidera ministérios, você que tem a mão na massa na obra do Senhor. Preste atenção nisso. Tem muita gente que diz assim: eu vou cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar da minha família. Isso não é verdade. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus não pode cuidar das coisas de Deus. Não pode. Você está abrindo uma possibilidade de ataque de Satanás na sua vida. Cuide, faça as coisas de Deus, mas cuide da sua família. Moisés, para mim, é o maior ícone do Antigo Testamento. Ele escreveu os primeiros 5 livros, é chamado de Lei de Moisés. É um homem que deu uma direção. Ele pega um povo numa ponta que não é povo, e ele vem, ele entrega uma nação com um código de lei, de regras sanitárias, de adoração ao Senhor. Ele ensina o povo a conhecer o Senhor, a adorar, a chegar com oferta, a chegar com louvores. Mas ele esqueceu do próprio filho. A Bíblia diz que 600 mil homens saíram do Egito. É o libertador. Os teólogos dizem que 2 milhões a 3 milhões de pessoas saíram juntos. Você pensa um homem que no ministério libertou 3 milhões de pessoas? Já pensou nisso? Só que ele esqueceu do seu próprio filho. Eu tratei de um jovem há pouco tempo atrás que odiava o pai dele, filho de um pastor. Então ele diz que o pastor chegava na porta da igreja, brincava com as crianças, fazia pirueta, jogava para o alto, ensinou, e um dia ele viu um pai dele, pastor, ensinando o garoto a assoviar. Esse menino disse que chegou em casa e falou assim: pai, me ensina a assoviar. Ele falou assim: não tenho tempo, estou cansado, deixa eu dormir. Ele disse que nunca mais pediu para o pai. Ele falou assim: eu nunca sento. Até hoje, o pai dele já morreu.
ele tem mágoa, ele tem amargura. Pais que perdem os filhos, mães que vivem dizendo, o filho do fulano que é bom, o filho do ciclano que é especial. Você já viu o filho da vizinha? Você já viu o seu primo? É você dizer que a bênção que Deus te deu não é bênção. Você vive que nem Abraão, achando que a tua descendência vai ser o escravo Eliezer. Você acha que, não, minha descendência vai ser Ló. Tira Ló de Sodoma e Gomorra, Deus. Olha, se tiverem 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10, ele estava preocupado com Ló. Não, porque Ló é minha descendência. Não, eu vou te dar um herdeiro dos teus ossos, das tuas entranhas, eu vou gerar. Quando você aponta para o seu filho, como alguém que tem um limite, que tem uma deficiência, ou você pega um problema que ele tem e transforma num complexo, e você faz apontar para o outro, dizer, o outro que é bom, querido, o teu filho é o melhor que Deus podia te dar. O teu filho é uma bênção. Coloca a mão na cabeça do teu filho. Retira as palavras de decepção, de ódio, de praga, de maldição, porque é a omissão dos pais que faz com que os filhos se percam. E você, mãe, você tem que ajudar o seu marido. Hoje, o que tem de mulher que divide a casa, o marido diz, nós vamos para lá, diz, não, vamos para o outro lado. Vocês são incapazes de dobrar o joelho e orar junto. Deus, nós precisamos de duas direções. São pessoas que estão brigando. Gente, são casais que perderam a intimidade sexual há muito tempo. Isso é muito triste. São casais que não renovam mais os votos. Mulher, você lembra como é que você beijava na boca, gente? Quem lembra disso aqui? Beijar na boca é bom, gente? Essa igreja aqui não é aleluiada, não? Eu boto fogo em você. Vou vir fazer um curso de sexualidade aqui para vocês. Beijar na boca é bom ou não, gente? Tem gente que passa a semana inteira e não dá um selinho na esposa. Ou a esposa não deixa nem o marido chegar perto. Como é que vai haver um romance? Como é que vai haver aliança? Se vocês não renovam a aliança no amor, e eu estou falando, vocês sabem do que eu estou falando, que tem criança aqui. Deus nos deu isso para a gente viver abundantemente. Número 3. Qual o problema? É a iniquidade dos pais. Legado, omissão e iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado que já não é mais pecado. É o pecado que, aqui não. Gente, eu fui pregar na Itália, entenda isso. Existem duas convenções no Brasil, que são muito sérias, junto com a Assembleia de Deus, junto com a Presbiteriana, que é a Convenção Batista e a Convenção Aliança Metodista. São sérios. Eu prego nessas igrejas, são igrejas sérias. A Convenção Batista chama UCEB, União da Igreja Batista Italiana. A Convenção Metodista na Itália é um lixo, é vergonhoso. Os pastores fazem roda e fumam na porta da igreja. Na porta da igreja fumando. O pastor prega com cigarro aqui, ó. Sabe quando a pessoa prega com uma camisa assim e bota aqui? Prega não, né? Usa o cigarro aqui. Eles não emprestaram uma igreja para eu dar um treinamento lá. Eu tive que alugar um restaurante para dar um treinamento lá em Firenze, em Florença. Pastora casada com a membro da igreja. Mulher com mulher. E sai da televisão. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Passará o céu e a terra. A palavra de Deus não vai passar. Nem um tio, nem uma vírgula. Nem um tio. E é o seguinte, eu não estou aqui, pastor é moralista. Não sou não, querido. O que o homem plantar, ele vai colher. Existem semeaduras na sua vida e na vida de todo mundo. Igreja Metodista em Firenze se reúne 6 pessoas a cada 15 dias. Isso a igreja morreu. Porque o pecado virou iniquidade.
Aquilo que era pecado foi virando normal, e agora não tem problema. O que é? Você quer casar com 2 casas? Como é que você quer? Gente, eu não quero que você se escandalize, porque quem trabalha com libertação, intenção, não pode se escandalizar. Eu tratei um pai que vivia casado com a própria filha. Você pode entender isso? A filha de 19 anos, ele de 39 anos, eles eram casados. A manifestação demoníaca foi tão forte entre eles, que os dois se grudaram, de um jeito. Ficaram assim, um grudou no outro, ninguém soltava. Eu só cheguei e falei o seguinte: espada do Senhor na minha mão, solte. Um foi para o lado, outro foi para o outro. Sexo é aliança. Você não entendeu isso? 1 Coríntios capítulo 6 diz: aquele que se deita com a prostituta, se casa com ela, se faz uma só carne. Foi só sexo? Não foi, você casou. E casamento é laço espiritual. Quanto maior, eu já falei isso aqui em abril quando eu vim, quanto maior for o número de parceiros sexuais na vida de alguém, mais solitário ele vai ser. Vai ser. E dentro de casa, o que está acontecendo? Os pais estão semeando isso. Jacó era casado com uma, com 2, com 3 e com 4 esposas, vivendo a sua própria casa. Os filhos estão vendo isso. Daqui a pouco Rubem, o primogênito, se deita com uma das concubinas do pai. Virou bagunça. Siquém, que é o vizinho, está vendo aquela bagunça, ele vai e estupra Diná, a filha de Jacó. Se escandaliza agora. Judá se deita com a própria nora. Como é que isso é? Como é que essa desgraça, como é que essa tragédia, esse caos acaba? Quando um homem na família chamado José é seduzido pela mulher de Potifar, ele diz: não vou te tocar. Nós precisamos de homens que sejam machos de verdade. E o homem de verdade tem que aprender a dizer não. Querido, você está sendo seduzido? Pede demissão do seu trabalho. O que é? Tua chefe? É tua funcionária? Manda ela embora. Você, mulher, está sendo seduzido. Seu marido, em alguma maneira, está deixando você carente. Existe alguma solidão do seu coração, querido. Fuja disso. Quando a Bíblia diz cova profunda, Provérbios capítulo 18, cova profunda é a boca da mulher adúltera. Aquele contra quem o Senhor está irado cairá nela. Ele não está brincando. Uma cova é uma sepultura. Você atrai espírito de morte. Toda vez que numa pessoa manifesta um espírito de sensualidade, manifesta um espírito de morte. Manifestou pombagira, vai manifestar Exu também, está escondido lá dentro. Eles andam assim, ó, um com o outro casado. Um com o outro. Tem um, tem o outro. Manifestou, agora sai o outro. Vamos, em nome de Jesus, sai. Manifesta e sai. E a gente tem que entender que a gente precisa ser humilde. Ninguém é forte. Ninguém é forte. A gente precisa aprender a escapar. E quando a obra da carne funciona no nosso coração, só tem uma escapatória: fuga. Se você não fugir, você vai cair. Se você não fugir, você vai tombar. E você vai ter uma colheita terrível. Quando eu lido com pastor, são homens de Deus, sabia? São mulheres de Deus. Eu não estou falando de gente que saiu aí pervertidamente, loucamente. Pastor, eu tive uma queda na minha vida. Eu traí a minha esposa, eu traí o meu marido. Gente, a dor no coração desse homem quando ele cai em si, dessa mulher quando cai em si, é horrível. Eu lembro o choro de Davi. Os filhos sofrem com a iniquidade dos pais. O que Roboão tinha a ver com isso? Nada. Nada. Essa é uma palavra, não é uma palavra de exortação, não.
Você está pensando que eu estou te dando bronca? Não estou não, você que está ouvindo a gente pela internet. Não estou. A única pessoa que pode exortar aqui a igreja é o pastor Salmo, pastora Cássia. Eles são os pastores da igreja. Eles têm a medida para poder corrigir. Eu não tenho. Mas essa palavra é uma palavra de alerta, querido. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Se arrependa. Se arrependa. Ninguém aqui, muito difícil de ter passado por essa vida sem ter sido atingido. Você pode ter nascido numa família ruim. Você queria ter um outro pai, uma outra mãe. Talvez você nem conheça seu pai, sua mãe. Você é órfão. Você foi jogado de lar em lar. Quem te curou foi a tua tia, foi tua avó, foi amiga da família. Você foi desprezado. Querido, o problema não é a maneira como nós somos tratados. O problema é a maneira como nós decidimos reagir. Se você entende que você tem que reagir, assim, pastor, eu vou conquistar de novo. Talvez você seja solteiro aqui, solitário. Eu recebi uma senhora na minha igreja, 63 anos. Ela era uma moça da igreja presbiteriana que estava desviada. Eu falei assim, isso está errado. E voltou para a nossa igreja. Veio para a igreja batista. Entrou pelo culto de libertação. E ela falou o seguinte: pastor, quero ser batizada. Amém, irmão. E quero me casar, 63 anos. Falei, minha irmã, pega a senha e senta na fila. Pastor, quando é que eu vou casar? Eu mandei para ela um versículo bíblico. Quando decidir essa hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem Jesus, somente o Pai. Gente, essa moça começou comigo uma campanha. Você quer casar mesmo? Eu quero. Então nós vamos começar a campanha aqui. Eu ensinei ela a orar. Eu ensinei ela a construir no futuro, a lançar uma palavra profética no futuro. Gente, se a tua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer ao teu futuro, sai daqui, vem para cá, sai daqui, vai para lá. A gente não dá ordem em Deus não, mas a gente comanda a circunstância, e aquilo que você liga na terra é afetado no mundo espiritual. O céu reage. Em um ano, aquela moça casou. Está pensando que casou com qualquer um? 63 anos. Aliás, o marido dela levou ela para passar no Canadá agora, semana passada. O marido dela levou ela para Paris, levou não sei para. Está pensando que o quê? Que casou com, queridão, casou com um moço crente, com um moço trabalhador, casou com um homem de Deus. Agora, pergunta se ela chorou. Chorou como Ana. Pergunta se ela clamou. Clamou como Isaac, para que Deus abrisse o ventre à madre de Rebeca. Nós precisamos reagir. Olhe para mim, você é a coluna do Senhor na sua casa. Não importa, eu quero amanhã te ensinar a interceder. Eu quero amanhã te ensinar. Não importa o cativeiro, a jaula, a prisão que Satanás lançou você. Não importa o drama familiar que você está vivendo. Não importa o caos que se tornou o teu casamento. Não importa a prisão que seu filho vive. Não importa. Existe um Deus que está aqui, que passeia no meio dos candeeiros. O nosso Deus é o Deus de milagres. Querido, se você reagir, entenda o que eu vou dizer. Eu não estou te dando uma falsa esperança, uma falsa promessa, não. Não estou não, querido. Eu estou falando daquilo que eu vivi. Eu sou pai de um filho que ia morrer de câncer. Meu filho teve câncer com 1 ano de idade. Meu filho teve uma lesão cerebral. Meu filho estava envenenado. Queridos, o nosso Deus, você está pensando que eu sou leviano? Quando eu falo de sofrimento de seu e dos outros? Sou não, querido. Eu sou um pai que já chorou. E é por isso que eu dou cobertura para a minha descendência. Eu estou orando pelos meus bisnetos. Eu estou orando pelos aqueles que vêm depois, para que haja um rastro. Existe uma promessa de Deus: eu farei bondade até a 1000ª geração daqueles que me amam. Querido, pega essa palavra para você, mastiga ela, deixa ela entrar no teu ventre, na tua pele, no teu músculo, nos teus ossos, no teu sangue.
Pega essa promessa para você, querido, porque ela está na palavra de Deus para você. Você pode reagir? Pode. Pastor, eu posso restaurar. Eu não falo com meu filho não quer mais saber de mim, ele não me perdoa. Querido, se você orar, o céu vai responder. Se você parar de brincadeira gospel, olha para mim, deixa de ser bobo. Ai, pastor, eu não vou orar em silêncio, porque senão o diabo vai saber e vai roubar minha bênção. Da onde que vocês estão tirando isso? Abre a tua boca. Abre a tua boca e fala com teu pai que está no céu. Ele vai te responder. Vamos encerrar. Fica em pé em nome de Jesus.